A paz, Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Senti falta de estar com vocês. Mas aqui eu passei por problemas pessoais, problemas de saúde, trabalho e também não quis ficar fazendo um trabalho de qualquer jeito, porque a palavra de Deus, o reino de Deus tem que ser trabalhado com excelência. Desde já, muito obrigado pela sua participação e me perdoe pela ausência. Mas aqui estamos juntos para aprender da palavra do Senhor. E neste vídeo de hoje nós estaremos estudando a lição 12, que tem cujo título O Chamado para Decisão e Compromisso. Nessa aula, nesse vídeo, eu procurarei comentar com você essa lição com base na referência bibliográfica Martyn Lloyd-Jones, Estudos no Sermão do Monte. Essa lição vai falar sobre a importância do caminho estreito, fala sobre a importância também de se conhecer o caminho largo, os falsos profetas e também os frutos que devemos produzir. E quem não dar fruto deverá ser lançado fora. Então, essa aula de hoje vai falar sobre um tema muito importante, muito pertinente, que fala sobre a esperança, sobre a caminhada do cristão. E essa passagem na Bíblia está em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Acautelai-vos contra os falsos profetas, eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Vamos comentar sobre o caminho apertado e o caminho estreito, segundo a referência Estudos no Sermão do Monte, Lloyd-Jones. Quando Jesus fala o seguinte, entrai pela porta estreita. Essas palavras, segundo Lloyd-Jones, envolvem um convite e uma exortação ao mesmo tempo. O reino de Deus, ele está à disposição para qualquer um de nós. Foi uma exortação, mas também foi um convite, como também foi no Jardim do Éden, né? Tem essa árvore aí, vocês não podem comer dela, porque a partir do dia que você comer, você pecará, e o salário do pecado é a morte. E ele vai dizer mais o seguinte, o Evangelho faz conosco algo parecido com isso. Ele não nos convida nestes termos, abre aspas, considera-me, admira-me. Pelo contrário, recomenda. O que o Evangelho recomenda? Abre aspas, segue-me, confia-me, fecha aspas. É sempre uma chamada para uma decisão, para um firme compromisso. Não haveria propósito algum em se descrever as glórias, as maravilhas e encantos daquele caminho estreito, se de nós se esperasse somente ficar a contemplá-lo de longe de distância. Antes, trata-se de uma estrada pela qual, importa o que caminhemos, a sua finalidade é ser percorrida. É aquilo que Jesus sempre falou, não tem como servirmos a dois senhores. Ou você estará amando a um e odiando a outro. Então, para estar no caminho estreito, no caminho do céu, para seguir a Jesus, é importante renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir após ele. É uma decisão, não tem essa de meio termo, um pé no mundo, um pé na igreja. E ele fala o seguinte, Lloyd-Jones, que a porta é estreita e trata-se de uma porta que precisa ser deliberadamente procurada. O caminho do Senhor está
à nossa disposição? Está. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Lá, Marcos 16. Mas é importante nós procurarmos, é importante nós renunciarmos a nós mesmos, é importante, é indispensável nós procurarmos a presença do Senhor todos os dias. Andar em oração, em jejum, em consagração, lendo a palavra, jejuando. E nisso consiste buscar a porta estreita, que é o quê? Realmente procurar pôr em prática a verdade. Procurar por porta estreita é o quê? Colocar em prática o ensino, o evangelho, os mandamentos, o amor ao próximo, a renúncia. E ele diz mais, não é uma tarefa fácil, pelo contrário, é dificílima. É preciso que o indivíduo se esforce com denodo para que possa encontrar essa porta. Então, exige esforço. E a palavra de Deus diz que o céu é tomado por esforço, não é mesmo, irmão? Qual motivo, qual razão nós temos que procurar entrar pela porta estreita e andar nesse caminho estreito? A primeira razão que Cristo nos apresenta para entrarmos por essa porta estreita é o caráter das duas modalidades de vida que estão abertas diante de nós e que nos são possíveis: ao caminho espaçoso, ao qual chegamos através da porta larga, e há também o outro caminho, o caminho apertado, ao qual se chega por intermédio da porta estreita, um caminho que continua apertado até o fim. Então nós temos essas duas decisões: céu ou inferno, Jesus ou Satanás, mundo ou igreja. Nós temos à nossa disposição. Então, é chegado o momento de nós decidirmos, mas também colocar em prática o reino de Deus. Não apenas ser um religioso, cumprir leis, cumprir regras, isso não é suficiente. E o Lloyd Jones ainda faz uma crítica sobre cristãos que fazem da vida cristã uma vida de qualquer jeito. Preste atenção. Qualquer pessoa que chame a vida cristã de, abre aspas, estreita, fecha aspas, e anele pela forma oposta de vida, está simplesmente proclamando que jamais tomou consciência verdadeiramente da vida cristã. Então, uma pessoa que conheceu o Evangelho, frequentou a igreja, conheceu a palavra de Deus, mas escolheu o caminho largo, a porta larga, e renunciou à porta estreita, o caminho estreito, essa pessoa, ela jamais tomou consciência verdadeiramente da vida cristã. É como aquela pronúncia que Jesus falou: afastai-vos de mim, que eu nem vos conheço. Então muitos vão dizer: Senhor, eu fiz milagres em teu nome. E o que nos conforta, ele dá-nos um conselho para mim e para você, o Lloyd Jones. Não pense naquilo que você talvez tenha de deixar para trás, pois todas aquelas coisas nada representam na realidade. Não pense nas perdas, não pense nos sacrifícios e nos sofrimentos. Tais termos não devem ser usados, pois você nada perderá, mas antes ganhará tudo. Olhe para Cristo, siga-o e perceba que, em última análise, você haverá de estar na companhia dele, contemplando o seu bendito rosto, desfrutando da sua presença por toda a eternidade. Cristo encontra-se nesse caminho estreito e isso nos basta. Como diz a palavra de Deus, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Deus, Ele é amor. Ele é a vida, é o pão da vida, é a água da vida. Ele é a luz. E nós temos que procurar andar na luz. O outro caminho é de trevas, é de tropeço. É de um buraco atrai outro buraco. Mas a porta estreita está aberta. Jesus ainda não veio buscar a sua igreja. Então é tempo de nós buscarmos a presença do Senhor, é tempo de nós intercedermos pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, nossos parentes. É tempo de nós vivermos Cristo para que as pessoas possam sentir sede e saber que nós somos sal. Não um sal insípido, mas que venhamos ser luz nessa geração. E é importante destacar que todos nós precisamos tomar uma decisão, ou a Deus ou ao diabo, ou ao céu ou ao inferno. Na verdade, todos nascemos naquele caminho largo e espaçoso. E por qual motivo, assim sendo, o Senhor expressou a questão dessa maneira? Pela seguinte razão: Ele ensina-nos aqui a importância de entrarmos em sua modalidade de vida, e ele usou uma certa ilustração. Resta-nos, entretanto, considerar ainda uma outra questão:
Porventura, nosso Senhor ensinou que somos salvos mediante a nossa decisão e ação? Aquelas palavras de Jesus, pois, ensinam que o homem pode salvar-se mediante a decisão e a sua ação. Mas só que a Bíblia diz que nós não somos salvos por nossos méritos, mas sim pela graça de Deus, e isso vem de Deus, para que a gente não venha se orgulhar. Mas aqui a gente toma a decisão, então a gente é salvo, então tem esse questionamento. Sempre precisamos comparar a Escritura com a Escritura, tomando consciência do fato que elas jamais contradizem entre si. E a Bíblia ensina que todos os pecadores são justificados pela fé, salvos mediante a morte do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Ele veio a fim de salvar o que estava perdido. Mateus 18:11. Não há justo nem sequer um. Romanos 3:10. Então, a gente não pode pegar uma passagem da Bíblia e dali tirar uma conclusão. É importante analisar a Bíblia com ela mesma, com outras passagens, com o mesmo assunto. O que nos resta fazer diante desses dois caminhos, o largo e o estreito? Porta estreita e a porta larga. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13:24. Pois Deus, e exclusivamente Ele, sabe quantos seres humanos haverão de ser finalmente salvos. Não cabe a mim, a você, tentarmos descobrir quantos serão os habitantes da pátria celeste. Nós temos que preocupar conosco mesmo. Nós não podemos ficar procurando o erro do vizinho, né? Temos que tirar a trave que está no nosso olho, buscar a nossa salvação, porque a salvação é individual. Agora vamos para o segundo ponto. Agora precisamos conversar sobre os falsos profetas. Quem são esses falsos profetas? Quais cuidados nós, como igreja, como cristãos, povo de Deus, temos que levar em consideração a respeito dessas pessoas? Veja bem, duas advertências especiais. A primeira delas diz respeito a eles. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então nosso Senhor como que nos diz, ora, a esta altura uma das coisas que vocês precisam observar acima de qualquer outra coisa é o perigo de darem ouvidos aos falsos profetas. Eles sempre se fazem presentes, nunca se afastam do lado externo da porta estreita, ou seja, eles estão do lado externo da porta estreita, isto é, eles não estão no caminho estreito. É importante a gente prestar atenção nessa afirmação. Essa é a posição favorita deles. Porém, se vocês começarem a dar-lhes ouvidos, estarão inteiramente perdidos, porquanto eles acabarão persuadindo-os a entrarem pela porta estreita, mas a não caminharem pelo caminho apertado. Interessante, né? Eles ensinam a entrar pela porta estreita, mas não a andar no caminho apertado. Porque uma coisa é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Uma coisa é eu conhecer a palavra de Deus, uma coisa é eu entrar na igreja. Agora, ser igreja é uma outra tarefa. Eu viver o cristianismo, renunciar a mim mesmo, seguir o exemplo de Cristo, como Paulo falou, ser de meus imitadores como sou de Cristo, já é uma outra questão. Esses que não vivem, não praticam o cristianismo com seu caráter, estes aí, eles não estão produzindo frutos. Sendo assim, esses que não produzem frutos são falsos profetas. Quem são esses falsos profetas? Que representam eles e como poderão ser reconhecidos, professor? Como é que a gente pode conhecê-los na igreja, entre nós? Uma das características desses falsos profetas está em serem sutis. É a sutileza deles que realmente constitui o perigo. O falso profeta é um indivíduo que se aproxima de nós, dando-nos a impressão inicial de ser tudo quanto seria desejável em alguém. Ele é gentil, agradável, parece ser um bom crente e também parece dizer coisas certas. O seu ensinamento, de modo geral, é bastante equilibrado e ele emprega muitos vocábulos que deveriam ser usados e empregados por qualquer verdadeiro cristão. Ele fala acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo e acerca da cruz. Ele enfatiza o amor de Deus, ele parece dizer tudo quanto um crente autêntico deveria dizer. É óbvio que o homem assim disfarça-se de ovelha, e a sua maneira de viver aparentemente corresponde à maneira de viver de uma ovelha.
Portanto, o que poderia haver de errado em um indivíduo assim, hein, irmão Oséias? Pelos seus frutos os conhecereis. Foi isso que Cristo falou. Então, como é que a gente vai saber se é um falso ou um verdadeiro? Por onde? Pelos frutos. E Lloyd Jones ainda faz uma crítica mais pesada sobre esses falsos profetas. A maneira mais conveniente de se fornecer a resposta a essas perguntas consiste em dizer que no ensino ministrado por eles não há o elemento da porta estreita, nem há o caminho apertado. Então significa afirmar que aqueles pastores, aquelas igrejas, denominações que falam de Deus, falam do reino de Deus, falam do amor, falam da Bíblia, mas pouco se fala do céu, pouco se fala do pecado, pouco se fala do inferno, pouco se fala de Satanás, pouco se fala dessa guerra espiritual. A partir disso aí dá para se deduzir que é um falso profeta. Eles sempre manifestaram as mesmas características de cada vez que um profeta verdadeiro, como Jeremias ou algum dos outros, apareceu em cena, os falsos profetas nunca estiveram ausentes, a fim de pôr em dúvida o que o profeta autêntico dizia, oferecer-lhe resistência, denunciá-lo e tentar lançá-lo no ridículo. E o que eles fazem? Jamais os deixam as pessoas perturbadas e nunca deixam as pessoas desconfortáveis com a sua pregação. Ou seja, não é uma pregação, um evangelho que confronta. O ouvinte desse falso profeta continua na mesma condição. Condição de quem? Desse falso profeta. E ainda pensa que tudo vai muito bem, não tendo de preocupar-se com a porta estreita ou caminho apertado, com esta ou aquela doutrina em particular. Porém, de que maneira essas atitudes se manifestam na prática real, professor? Se dá de modo geral por meio de uma quase total ausência de princípios doutrinários na mensagem dos falsos profetas. Os falsos profetas muito raramente ensinam qualquer coisa sobre assuntos como a santidade, a retidão, a justiça e a ira de Deus. Quantas pessoas estão abrindo igrejas pregando que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus é graça, hipergraça, mas pouco falam da ira de Deus, santidade, justiça, que Deus é justo. Deus está falando conosco nesse vídeo. E eles fazem o que mais com suas pregações? Jamais confrontam os homens com a santidade e a retidão, com a justiça e a ira do Senhor. Uma outra doutrina que os falsos profetas salientam é a doutrina do julgamento final e do destino eterno dos perdidos. Eles nunca pregam sobre o julgamento final, sobre o arrebatamento. E aí, você conhece alguém? Você conhece alguma igreja? Não vou pedir para você comentar, mas o ensino dos falsos profetas não põe em destaque a total pecaminosidade do pecado e a completa incapacidade do ser humano para fazer qualquer coisa em favor de sua própria salvação. Então eles não vão confrontar as pessoas, eles não vão ficar falando do pecado, abandone o pecado, que você precisa de Deus para ser salvo. Não, eles massageiam o ego das pessoas, né? Elogiam e não pregam um evangelho que confronta, que muda, que transforma de dentro para fora. E é isso que os torna tão perigosos. Por quê? Porque eles são gentis e agradáveis, pois de fato são. Cuidado com quem prega, com quem é gentil, com quem é agradável. Cuidado, porque eles podem estar conduzindo você para o caminho espaçoso, para a porta espaçosa. A árvore e seus frutos. Porquanto uma árvore decadente ou estragada não pode produzir fruto nenhum. Trata-se do fato que ser crente é algo central para a personalidade, algo vital e fundamental. Não envolve apenas uma questão de aparência superficial no tocante às crenças ou no que concerne à vida diária. Jesus parecia estar chamando a atenção para o perigo de nos deixarmos enganar pelas aparências. Nas Escrituras Sagradas, o coração geralmente não aparece como a sede das emoções, e sim como centro da personalidade. O que Deus quer de nós é o quê? Frutos. O que Deus quer de nós é caráter. O que Deus quer de nós é o quê? A fé com prática, não apenas no falar, mas no agir. E Lloyd Jones ainda afirma:
inevitavelmente proclamamos aquilo que somos e aquilo em que acreditamos. Portanto, aquilo que eu produzo ou aquilo que eu frutifico é aquilo que eu sou interiormente. Então, reflitamos: o que eu estou produzindo? Será que são frutos que levam as pessoas ao Senhor? Será que eu estou louvando a Deus com o meu testemunho ou não? Então, a partir disso, a gente pode saber se nós estamos sendo uma fruta boa ou má. E ele faz uma crítica aqui muito séria. Parece cada vez mais claro que os piores adversários da fé cristã não são aqueles que estão francamente dedicados ao mundo, perseguindo aberta e militante os crentes, ou ignorando de modo flagrante os ensinos cristãos. A pior ameaça é a daqueles que têm um cristianismo falso e espúrio. Portanto, um cristianismo falso e simulado sempre foi o pior obstáculo e o maior inimigo da verdadeira espiritualidade. É claro que sistemas políticos, sistemas de governo, perseguição aos cristãos, isso é ruim? É, mas sempre teve. Agora, e também sempre teve no meio da igreja também falsos profetas. No tempo de Jesus, Jesus mesmo estava criticando os fariseus, os sacerdotes. Então, hoje também não é diferente. Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre esses falsos profetas. E, por certo, a maior dificuldade do momento é o estado mundanizado da igreja. Deveríamos ficar extremamente preocupados acerca do estado da própria igreja, mais do que acerca do estado do mundo fora da igreja. É forte essa afirmação de Lloyd Jones. Muitos de nós nos preocupamos com o mundo lá fora, com a igreja perseguida, com almas que estão perdendo, mas dentro da igreja mesmo, dentro de nossas casas, estamos perdendo nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos dentro da igreja. Estamos nos perdendo dentro da igreja, estamos ficando do lado externo da porta estreita. Aí, Lloyd Jones ele fala que essas árvores, muitas das vezes, parecem serem árvores que vão dar frutos bons. E como é que a gente pode detectar uma pessoa que produz frutos bons ou não? Com frequência se tem asseverado que há melhores crentes fora da igreja cristã do que no interior dela. O que essa declaração significa é que podem ser encontrados indivíduos de excelente moralidade fora da igreja. Porém, a boa moralidade de alguém nada pode ter a ver com o cristianismo autêntico. Não há qualquer conexão essencial entre uma coisa e outra. Os filósofos gregos do paganismo propuseram os seus grandes princípios morais antes da vinda de Cristo, da primeira vinda. Porém, ainda mais significativo do que isso é o fato que os filósofos gregos algumas vezes se tornaram os mais implacáveis oponentes do evangelho cristão. Eram eles que consideravam a pregação da cruz uma loucura. Portanto, meus amados irmãos, não basta nós pregarmos sobre moral, termos ética, termos aparência de um cristão, porque também isso até os ímpios também possuem. Pois bem, meus amados irmãos, foi bom estar aqui, retornando com vocês novamente. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre, Deus te dê sabedoria. Que a paz do Senhor esteja sobre você, sobre sua casa, sobre o seu ministério, não só hoje, mas para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.